Olá, queridos! Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Estão com saudades da tia Fer, de ver nós duas juntas por aqui? Logo, logo nós estaremos juntas, ela vai voltar, tá bom? Vamos começar a nossa aula de Escola Bíblica Dominical deste domingo? Deus que fez os peixes para os rios e mar, Deus que fez os peixes pô-los a nadar, como brincam na água até o fundo vão, vejam como brincam, que contente eles estão. Um é pequenino, o outro é bem grandão, um é bem magrinho, o outro é gorduchão, como brincam na água até o fundo vão, vejam como brincam, que contente eles estão. Gostam de minhocas, farelos de pão, correm assustados do seu tubarão. Como brincam na água até o fundo vão, vejam como brincam, que contente eles estão. E agora vamos cantar a nossa música do coração. Será que vai dar certo sem o nosso coração aqui em mãos? Eu acho que sim, vamos ver o que nós podemos fazer. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Seu sangue eu bem sei, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, a vida eterna eu ganhei. Vamos então para um momento muito especial desta aula, o momento de falar com o nosso Deus. Meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça em atenção e fecho os olhinhos em oração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Hora bendita de oração, que acalma aflito coração e leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um domingo que nós estamos aqui, juntos por meio desta tela, da internet, do vídeo, para aprendermos do Senhor. Obrigado por cada criança que está assistindo agora, que elas possam aprender muito do seu amor. Em nome de Jesus, amém. E qual criança aí já leu todo o livro de Jonas, ou pediu para o seu responsável, às vezes a mamãe, o papai, para ler todo o livro de Jonas? Nós ainda não terminamos, mas calma lá, nós já estamos no fim desta história. Para começar a nossa aula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre Jesus. Vocês lembram quantos milagres ele fez quando ele veio aqui nesta terra? Ele fez muitas coisas boas, não é mesmo? Curou muitas pessoas, fez pessoas que não andavam a andar, enxergarem, aquelas que eram cegas. Ele fez muitos milagres. E hoje nós também iremos ver, nós iremos aprender sobre o milagre que aconteceu, que o nosso Deus fez e está escrito no livro de Jonas, no capítulo 3. Vamos começar? Na nossa última aula, nós vimos que Jonas orou ao Senhor dentro daquele grande peixe, vocês lembram? Deus foi muito paciente e bondoso com Jonas. Deus deu a ele uma segunda chance, apesar de tudo aquilo que ele tinha feito, de toda a sua desobediência. E com isso nós já aprendemos a primeira coisa. Deus é sempre muito bondoso com a gente, mesmo nós não merecendo isso. O que será que Jonas fez ao sair daquele grande peixão? Será que ele foi para casa, tomar um banho, às vezes tomou um copo de água? A Bíblia conta que Deus falou com Jonas mais uma vez e deu a mesma ordem que ele já tinha mandado. Dessa vez sim ele foi para Nínive. Ufa, né? Imagina só se ele tivesse desobedecido ainda mais uma vez. Quando chegou em Nínive, Jonas levou a mensagem por toda aquela grande cidade. O problema era que Jonas não queria que aquele povo se arrependesse e mudasse seu comportamento. Ele ainda tinha muita mágoa, muita raiva dentro do seu coração por causa daquele povo malvado. Então, provavelmente, ele fazia isso, ele falava essa mensagem que Deus havia ordenado com uma cara assim, bem fechada, pois ele queria que Deus realmente destruísse toda aquela cidade. Talvez ele falava assim: dentro de 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. Estão ouvindo? Dentro de 40 dias, Deus vai destruir todo esse povo. E depois de passar o dia todo falando essa mensagem, mesmo que sendo assim, né? Vocês imaginam o que aconteceu? Para a tristeza de Jonas, aquele povo realmente ouviu a palavra de Deus. Mesmo Jonas tendo falado meio assim,
meio com a cara meio brava, eles ouviram a palavra de Deus. As pessoas daquela grande cidade ouviram a mensagem e se arrependeram de seus pecados. Eles voltaram para perto de Deus. A Bíblia conta que aquelas pessoas acabaram tirando as suas melhores roupas, colocando uma roupa de saco, que significava algo bem simples, por causa de tamanha tristeza que eles sentiam por causa do seu pecado. A mensagem que Jonas pregou se espalhou tanto que chegou até o rei. O rei também se arrependeu de seus pecados e ainda disse para o povo que todos eles deveriam orar e jejuar. Foi o nosso Deus que fez tudo isso. Jonas pregou, mas foi Deus que mudou aquilo no coração daquelas pessoas. Isso foi um verdadeiro milagre, pois assim aquela cidade de Nínive não foi destruída. Pelo contrário, Deus perdoou, Ele ouviu o clamor daquelas pessoas, a oração delas, o verdadeiro arrependimento delas dizendo: nos perdoe, Senhor, nós andávamos no caminho contrário à sua vontade, mas agora nós queremos andar no caminho certo e irmos para o céu. E houve salvação então para todo aquele povo. E com essa lição, nós iremos aprender 3 coisas para ficar bem guardadas no nosso coração. A primeira delas, Deus fala conosco e nós devemos sempre ouvi-lo. Hoje em dia, nós sabemos por onde isso acontece, não é? Não é mais igual antigamente com um profeta, ou com Deus falando talvez até num sonho, ou eu penso assim: Deus está falando no meu coração. Essas coisas não existem, pois Deus fala conosco através da Bíblia, e é pela Bíblia que nós sabemos como nós devemos obedecê-la. Vocês querem um exemplo? Nós devemos obedecer aos nossos pais, pois se a gente desobedece a eles, nós estamos desobedecendo a Deus, pois está escrito aqui na Bíblia que nós devemos obedecer às nossas autoridades, aos nossos pais. Nós aprendemos com Jonas que ouvir a Deus e obedecê-lo é sempre o melhor caminho. Mas para isso, nos dias de hoje, nós precisamos ainda de um auxiliador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa é que Deus transforma a vida das pessoas. Com essa história, nós vimos que quem pregou, mesmo sendo de um jeito meio esquisito, meio sem querer, foi Jonas. Mas quem operou o milagre no coração, quem realmente mudou essas pessoas, foi Deus. Hoje, nós também devemos falar para as pessoas ao nosso redor sobre o pecado, que existe sim céu e inferno, que há uma salvação, que há como mudar essa história, e isso é só através de Jesus. Mas nós apenas falamos essas coisas, nós só mostramos o que a Bíblia diz. Mas quem opera, quem realmente converte as pessoas é o nosso Deus. E a terceira lição para a nossa história de hoje, para a nossa aula, é que Deus perdoa as pessoas. Ele perdoa aqueles que estão verdadeiramente arrependidos. E foi assim com Jonas, com as pessoas de Nínive, e pode ser assim conosco também. Mas esse perdão a gente não merece. Desde que a gente nasce, quem aí tem irmãozinhos? Tem alguma criancinha perto de casa? Mas eles são tão bonitinhos. Será que eles podem errar? Imagina! Tem gente que chama eles até de anjinho. Ai, parece um anjinho. É tão bonitinho. Mas mesmo aqueles bebezinhos fofíssimos estão em pecado, eles nascem em pecados, todos nós estamos nessa condição e ninguém merece o perdão de Deus, mas Ele é bondoso para com os seus filhos. E foi por isso que Jesus veio ao mundo, para que nós entendêssemos que nós estamos no caminho contrário ao de Deus, que a gente nasce em pecado, mas através da morte dele, através do seu amor e arrependidos dos nossos pecados, a gente pode chegar a Deus novamente. Então, nós aprendemos que Deus sim perdoa as pessoas, mas só aquelas que confessam a Ele, realmente orando assim: Senhor, me perdoe. Eu sei que eu tenho pecado muito contra o Senhor, eu sei que eu nasci em pecado, mas eu entendo o sacrifício de Jesus e eu quero estar com o Senhor para sempre, eu quero fazer a tua vontade. Muito legal essa história de Jonas e ainda não acabou. Semana que vem nós temos mais para aprender ainda. Que bom, né, que Deus deixou essas coisas registradas nesse livro aqui, a Bíblia. Hoje nós sabemos qual é sua vontade, a gente aprende por meio dessas histórias. Lembre-se, Jonas não é o personagem principal. Por mais que a gente fale sempre dele aqui, a sua história é sempre para fazer a gente pensar o que Deus tem a ensinar a nós hoje em dia. Como Jesus está aqui nessa história, pois ele sim é a mensagem principal de todo esse livro. E por que isso?
porque como nós falamos hoje, é Ele quem traz a salvação. Vamos orar agradecendo por isso? Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma parte da história de Jonas. Obrigado porque hoje nós aprendemos que o Senhor faz milagre no coração das pessoas, o Senhor transforma a vida delas, fazendo com que nós reconheçamos o que é o pecado e a gente se arrependa dele, pedindo perdão ao Senhor. Obrigado por Jesus Cristo que veio ao mundo para nos salvar e com isso nós podemos ir direto para o céu e ter uma vida boa aqui, porque nós podemos cumprir a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, até semana que vem.